você não está no chat, assim, absolutamente chocado com o fato de que a Michelle está ideologicamente no mesmo espectro de um travesti marxista, eu não sei o que te dizer. E já que a gente entrou nessa questão, vamos entrar no que ela falou sobre o Ceará. Vamos ver o que disse a Michelle sobre o Ceará. Muito com a prisão do meu galego. E havia alguns compromissos que tinham sido... Eu não sei vocês não têm vontade de cortar um pouquinho, só um pouquinho assim, só para ver o que acontece, os pulsos, toda vez que ela fala meu galego? Não é um negócio, não soa fake? Principalmente se vocês soubessem as coisas que eu sei, mas vamos lá, meu galego, vamos lá. A nossa vida mudou muito com a prisão do meu galego. E havia alguns compromissos que tinham sido assumidos antes. A filiação de Mariana Carvalho no Maranhão e o lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão no Ceará foram alguns deles. Eu falei diretamente com o meu marido sobre cada um desses compromissos. Eu disse a ele que queria apoiar o Girão, pela sua fidelidade às pautas conservadoras, pela coerência que ele representa com as pautas da direita, totalmente oposto ao que o Ciro defende. E ele me autorizou. Em matéria de política, eu faço somente o que eu e ele combinamos. Girão é o único verdadeiro representante das pautas da direita na disputa pelo governo. E eu tô tendo que cortar aqui, já expliquei, né? Porque os vídeos, eles não são só muito longos, mas não tem princípio, meio e fim. Então ela fala do mesmo assunto em partes diferentes do vídeo. É uma equipe muito incompetente que roteirizou isso, mas então só tô tentando arrumar um pouco aqui o argumento. Girão é o único verdadeiro representante das pautas da direita na disputa pelo governo do Ceará. No dia do lançamento da sua pré-candidatura, estavam presentes vários representantes do PL, inclusive o presidente estadual André Fernandes. Fiquei até feliz, eu pensei, talvez haja uma chance de o partido apoiar o Girão no primeiro turno. Não se trata de interferência, mas sim uma mostra do que seria mais coerente, mais fiel aos nossos valores. Ainda que aparentemente não houvesse grandes chances, como ocorreu no início com André Fernandes, a proposta seria apoiar, no primeiro turno, o candidato que defende fielmente os nossos valores. E era só isso que eu e o meu marido queríamos. No segundo turno, os nossos eleitores, pessoas de bem, poderiam se unir a todos os demais para derrotar o candidato do PT. Mas o que eu não sabia ainda era o que estava sendo acordado nos bastidores. Não pelo meu marido, não com seu conhecimento atualizado, porque ele, infelizmente, estava preso. E essas pessoas não tinham mais contato com ele. A última palavra sobre o Ceará, ele falou a mim e eu transmiti a cúpula do partido. Continue para mim. Foi muito bem definida por 3 pessoas. Meu marido, eu e o presidente Valdemar. Não foi sugestão, foi preferência, foi decisão. E decisão baseada no potencial da Priscila Costa. Jair definiu que o PL disputaria as 2 vagas do Ceará, uma com Priscila e a outra com o pai do André. O que aconteceu depois foi que, aproveitando-se da prisão do Jair, começaram a trabalhar para eliminar a Priscila da disputa, cedendo a vaga dela para garantir uma aliança com Ciro Gomes. Não, isso tá muito chato. Eu não aguento nem ver os cortes. Bota o último vídeo aí, o vídeo 7. Já que a aliança com o Ciro é tão boa, por que o André não disponibiliza a vaga do seu próprio pai? Estranho, né? Por que só a mulher tem que ceder? Ah, essa é o da mulher, tem que ceder de novo. Eu não vou ficar mostrando o vídeo, não. Vamos ser objetivo. Acho que todo mundo aqui sabe mais ou menos o que está acontecendo no Ceará, e eu tenho algumas coisas para dizer sobre o Ceará. Eu vou começar com a primeira coisa dizendo o seguinte. Em termos de escolha de candidato, para a surpresa de vocês, eu concordo com a Michelle. O melhor candidato, o meu candidato para o Ceará é o Eduardo Girão. O Girão é um cara absolutamente espetacular. O Girão é um amigo pessoal. Amigo pessoal, eu gosto demais dele. Chamei o Girão para o meu casamento. Nós marchamos debaixo de neve, pró-vida, debaixo de nevasca em Washington, aqui nos Estados Unidos. E digo o seguinte, faço esse testemunho a vocês. Eu farei campanha para o Girão. Tirando o Eduardo, eu não tive um aliado maior do que o Girão aqui nos Estados Unidos. Não tive. Inclusive, ligo pro Girão, falo com o Girão, a esposa do Girão é espetacular, as filhas, a família é uma família incrível. Uma das melhores pessoas que eu já conheci. Gostaria muito que ele fosse eleito governador do Ceará. Agora, eu sou o Paulo. Eu não tenho que fazer determinadas escolhas que você tem que fazer dentro do PL.
E dentro do PL, eu já disse ao próprio Girão que eu entendo a lógica partidária em não apoiá-lo. Porque eu entendo pelo seguinte, porque eu tenho mais do que 2 neurônios. E as pessoas com 2 neurônios sabem que as chances de vitória deles são muito baixas. Mas, além disso, existe uma questão de prioridade partidária. O PL estabeleceu que a prioridade, no meu entendimento, de forma absolutamente correta, o PL estabeleceu que a prioridade número 1 do partido é a eleição à presidência da República. E, pô, não é difícil entender que se o Flávio não for eleito, ferrou. Então tá correta essa prioridade. Então, prioridade número 1 é a eleição nacional. O que beneficia a campanha de Flávio Bolsonaro? Esse é o primeiro critério. O segundo critério, a eleição de uma bancada forte no Senado. Por quê? Porque nós entendemos que o Senado é o poder fiscalizador hoje do Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos não ficar mais na mão dos Davi Alcolumbre. Nós precisamos dar prosseguimento aos processos de impeachment e outras pautas que são muito relevantes. E muito mais relevantes, vocês me desculpem, sobre o governo de um estado que não é nenhum dos estados mais importantes da federação. Me parecem 2 prioridades ordenadas de forma correta e nacional. Eu evito falar em política local aqui no programa, mas qual é a situação no Ceará? A lógica é muito fácil de você entender. Em primeiro lugar, para que serve, em um processo nacional, você ter um governador do Ceará do nosso lado. Não serve para nada. Ou quase nada. O problema do Brasil é um problema de consolidação de regime. O governador do Ceará, desculpa, não é muito importante. Eu, inclusive, não queria nem que o Girão fosse candidato a governador. Eu ainda falei para ele, pô, Girão, pelo amor de Deus, você é um dos senadores mais importantes. Vai trocar a importância do Senado pela irrelevância do governo do Ceará. Ora, eu digo isso porque o governador de São Paulo é aliado e não serviu para nada. O governador de Minas Gerais, supostamente, também um cara de direita, não serviu para nada. Nenhum deles serviu para nada nos problemas nacionais. O país está afundando a despeito do ótimo governo que o Tarcísio fez em São Paulo. Então, ter um governador não nos aproxima em quase nada das prioridades que nós temos nesse momento. Agora, senador vale demais. Vocês podem responder no chat. Honestamente, o que vocês preferem? Mais um senador aliado ou o governador do Ceará? Eu quero ouvir a opinião de vocês. Então, qual foi o cálculo? O PL abriu mão do governo do Ceará, que a direita não tem absolutamente nenhuma chance de vencer, em troca do apoio a um candidato viável para o Senado com o apoio do Ciro Gomes. Meu Deus! Por mais que eu goste do Girão, se você tiver mais do que 5 anos de idade, você vai entender essa lógica. No cenário 1, você não elege nem o governador nem o senador. No cenário 2, você não elege o governador, mas elege o senador, que é a sua prioridade. Meu Deus do céu, qual é o melhor? Não, juro aqui, não é um raciocínio muito sofisticado. Ah, mas Paulo, não pode não dar certo. Ah, mas Paulo, me recuso, porque o Ciro é um FDP. Nós tínhamos que tentar o governo do Estado e do Senado. Filhinho, por isso que eu digo que tem que ter mais de 5 anos. As pessoas que não aprenderam que na vida a gente tem que eleger prioridades, fazer escolhas e negociar soluções. Olha, eu tenho certeza que pessoas assim são pessoas que fracassaram em todas as coisas que pretenderam fazer na vida. Não é uma coisa nem só da política, é uma coisa do seu emprego, do seu relacionamento, da sua casa. O mundo não é essa fantasia de raios de sol e arco-íris. Você constantemente se encontra em situações em que é necessário, sim, você abrir mão das coisas, principalmente quando você não tem o poder. A prioridade, o PL pode fazer uma composição em Santa Catarina com uma determinada força, que não é a mesma força que ele tem no Ceará. Então, você olha e fala, qual é a prioridade do Ciro Gomes? Qual é a sua prioridade? A minha do governo do Ceará.
Eu falo, pô, que bom, a nossa é o Senado. Então vamos sentar junto, vamos caminhar junto para aumentar as chances de sucesso de ambos. Aí não, mas, como ela diz aqui, as pessoas às vezes acham que tem pouco voto e acabam ganhando as eleições. Ué, é verdade, às vezes acontece. Mas nenhuma estratégia é feita com base na ideia de que o azarão sempre vai ganhar. Até porque senão ele não seria azarão, pô. Girão foi candidato ao prefeito de Fortaleza, a maior cidade do Ceará, em 2024. Qual foi o resultado? Ficou em 5º lugar. Não teve nem 15 mil votos. Teve vereador em Fortaleza com mais votos que ele. É um absurdo. É o Paulo, se Moraes no Ceará, votaria no Girão. Mas a verdade é que as chances dele do governo do Ceará são muito ruins. Se ele tivesse bem posicionado, a posição dele de negociação seria uma. Mas você pega a pesquisa da Ipsos e pega que o Ciro Gomes aparece com 44%, o candidato do PT com 33% e o Girão com 4%. Aí não dá, pô. Então, o que eu estou dizendo, se você tiver mais que 5 anos de idade, chamar um adulto para negociar na mesa, vai entender a lógica do PL em fechar o apoio ao Ciro Gomes, para, em troca, ter alguma coisa em troca. O Ciro Gomes apoiar o candidato do PL ao Senado. Os números estão aí, não precisa ser muito inteligente para você entender a sua posição na mesa. Agora, lamento se a pessoa é tão inexperiente que se sente contrariada. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu também talvez fosse um pouco mais idealista. Mas esse aqui não é nem 20, são 5 anos de idade mesmo. E sim, isso contrariou a Michelle. Esse não é o assunto principal, essa não é a causa para esse piti. Tá? Não é. A causa para isso é porque, vamos ser absolutamente claros aqui. A causa para essa difamação gratuita, a causa para ela é porque Michelle quer implodir a candidatura do Flávio Bolsonaro para se tornar a única alternativa do partido. Tá dito em bom português. Essa história do Ceará é acessória. Contrariou a Michelle. A Michelle queria que apoiasse o Girão. Como também queria colocar a sua candidata na chapa do Senado. Mas o que acontece quando o diretório estadual e nacional do partido contrariou a Michelle? O que acontece é que, em vez de se respeitar a lógica política, se respeitar pessoas que são mais experientes na política, o que acontece é que, em vez disso, em vez de se respeitar hierarquia, experiência, etc., o que acontece? Você é chamado de machista. Que vergonha para uma mulher se colocar nessa posição. Deixa eu repetir as aspas da Michelle sobre o André Fernandes. Eu preciso parar aqui e fazer uma pergunta. Se o André queria agradar o Ciro Gomes, por que ele não ofereceu a vaga do seu próprio pai? Será que acha que retirar uma vaga de uma mulher seria mais justo e fácil? A Michelle está falando que quem tem que abrir mão da indicação para o Senado na chapa do PL no Ceará não é ela, que não é cearense, inclusive, mas sim o André Fernandes, que é o quadro mais competitivo do partido no Estado e quase venceu, mas por muito pouco, não venceu o candidato do PT à prefeitura da maior cidade do Nordeste. Um deputado federal do PL que quase venceu para prefeito na maior cidade do Nordeste, em um reduto eleitoral do PT, um dos políticos mais populares do Estado, um fenômeno de comunicação, tem que abrir mão da indicação à chapa no Senado, porque se contrariar a Michelle, ele vira machista. Porra, não é possível. Não dá para se aceitar um troço desse. O argumento de que você não fizer o que a Michelle quer para favorecer a candidatura dela é machismo, é algo que, sei lá, eu esperava ouvir da boca do Érico Hilton. Aliás, esperava não, porque o Érico Hilton amou o vídeo da Michelle e fez vários posts sobre ele desde ontem. Ele escreveu assim: bomba, o Érico Hilton. Michelle Bolsonaro acaba de expor num vídeo de 27 minutos que Flávio Bolsonaro a atacou, maltratou, humilhou e excluiu como presidenta do PL Mulher. Mas vale lembrar, o PL Mulher é uma das principais organizações que luta contra os direitos das mulheres e meninas para excluir mulheres trans, dizendo que somos uma ameaça às mulheres cis.
Pelo jeito, Michele Bolsonaro está vendo que a verdadeira ameaça às mulheres segue sendo quem vota contra os direitos e a vida das mulheres e meninas. Segue sendo seu próprio partido. Seja lá o que isso significar. Nós já vamos chegar nessa parte da suposta humilhação da Michele pelo Flávio Bolsonaro, já vou falar sobre isso. Mas veja como Érico Hilton usa os argumentos da Michele para validar a ideia que ela está sendo atacada, maltratada, humilhada, excluída, de que o PL é uma ameaça para as mulheres. Porra, parabéns, grande trabalho da presidente do PL Mulher. Porra, grande trabalho. Se você não está no chat, assim, absolutamente chocado com o fato de que a Michele está ideologicamente no mesmo espectro de um travesti marxista, eu não sei o que te dizer. Não há nenhum lugar mais à esquerda do que isso. Posição de extrema esquerda com vocabulário e linguajar de extrema esquerda, dizendo que quem discordar dela é machismo. Usa Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. Usa Brasileiras, o seu chinelo perfeito.